E aí, gente, Enem Science aqui. Hoje a gente vai para a aula 25. E hoje a gente vai falar sobre um tema diferente que é senhorinhagem. Quando eu vi a primeira vez o tema, foi num paper argentino sobre problemas na Argentina em relação à inflação e o uso do dólar como forma de arrumar a questão monetária da economia, né, que é a dolarização. Acho que é do Tchanovsky e outros autores, né, argentinos. E o grande tema da senhoriagem é a questão de um lucro, né, presumido, que normalmente vem de agentes do Estado e também daqueles que estão fechados com o mesmo. Então, a gente vai ver como funciona isso daí. Então, basicamente, para ser bem direto, é muito simples como funciona a senhoriagem. Você tem um rei, por exemplo. Eu estou citando aqui, por exemplo, Nicolas Oresme, que é um dos primeiros a identificar isso de forma clara, né? Claro que sempre tem alguém que fez isso antes, né? Mas enfim. Nicolas Oresme. E também o livro do Rothbard, que cita o próprio Oresme e a obra dele. Eu também li a obra dele nesse tema do Nicolas Oresme e falei isso no curso sobre História da Economia, no canal. Então, se você quiser ver. E o Rothbard no History of Economic Thought. História do Pensamento Econômico também ele fala, no volume 1. Então, como que funciona? Você tem um rei. Aí o rei fala, bem, eu queria mais dinheiro pra conseguir gastar mais. Então, quero comprar barcos. Estilo Dionísio de Siracusa, pra quem já viu a Econômica de Aristóteles. O livro O Econômica, que é provavelmente do discípulo dele, né? Não foi escrito provavelmente pelo Aristóteles em si. Ele vai falar sobre vários é, caras fraudulentos, né? Governantes fraudulentos. Um deles é Dionísio de Siracusa, discípulo de Platão, que infelizmente não seguiu o seu mestre da forma correta. Que basicamente ele vai fazer coisas que a gente vai ver aqui, por exemplo. Mas pior, ele vai, por exemplo, falar para o povo dele, dar dinheiro para ele que ele vai doar pra deusa lá deles, na estrutura grega ali do panteão de deuses deles, da religião deles. No fim, ele só queria pra comprar barcos, né? É mais ou menos esse nível de Dionísio de Siracusa, né? Ele é super fraudulento, né? Super estelionatário da vida. E ele é governante, né? De Siracusa. Bom, e aí o rei ele fala que quero mais dinheiro. Então, naquela época era o ouro que era usado, né? Como moeda. Então, ouro, prata. Xenofonte vai, por exemplo, dizer, vou colocar aqui, ó. Xenofonte. No livro Ways and Means, que eu gosto muito. Embora só li uma vez. Ways and Means. Seria bom ler de novo. Talvez até trazer pro canal. Que ele fala sobre que a prata de Atenas era a mais pura de todas. Esse negócio de pureza da prata é muito importante. A pureza. Você sabia que se você for comprar prata, ou na verdade, se você for vender prata num coin shop, eles podem avaliar a pureza do ouro e da prata? Tem uma técnica que é com som, né? Tem tipo, uma forma de você, tipo um negocinho que você consegue ver pelo som da prata, do ouro, do ouro no caso, se é puro, né? Mas a pureza da prata, ela muda o seu valor, percebido pelas pessoas, que você pode medir a pureza, e assim você pode avaliar isso, né? Em barras de prata também, você fura e depois você pega uma seção, aí se não me engano você queima, né? Numa temperatura e você vê a pureza através de certos métodos, né? Então, vamos supor que você tem aqui ouro, né? Então aqui existem barrinhas de ouro, barras de ouro, e basicamente, ouro você não pode simplesmente produzir além. Então, ouro é uma commodity. Sempre houveram commodities usadas como dinheiro. Como dinheiro, na verdade, é só uma forma de medida de valor, de certa forma. Ele não é capital em si. Ele é uma forma de transmissão, de armazenamento, de mover capital. E nesse caso, vou tirar isso aqui para ficar mais claro. Nesse caso, ele fala, pô, eu quero mais moedas de ouro. Vamos supor que ele tem 1 bilhão ajustado para inflação em moedas de ouro. 1 bilhão. Simples, Salomão tinha muito mais em ouro ali. Somente ajustado pro valor do ouro agora. E basicamente ele tinha 1 bilhão em ouro. Ele quer transformar em 2 bilhões, por exemplo, vamos supor.
É só ele misturar o ouro com outros metais. Aí tem muitos, né? Tem zinco, cobre, etc. Enfim. Ele pode misturar com outros metais, mas aparentemente é ouro. Só que ele pegou uma porcentagem, vamos supor que aqui nesse caso seja 50%. 50% é muito grande, mas isso aqui é só um exemplo, tá? Vamos supor que ele misturou com um monte de metal e ele transformou 1 bilhão em 2 bilhões. Ele duplicou o que ele tinha. Só que o valor intrínseco do ouro, porque assim, não é o valor intrínseco da coisa que dá o valor, e nem a escassez, é a utilidade subjetiva. Porém, para todo tipo de ser humano normal, a pureza de um metal precioso é muito importante para o seu valor. Quando você tira, sendo a commodity uma medida de valor, porque, por exemplo, já foi usado milho como forma de moeda, então milho já foi usado como forma de moeda, cevada. Nas colônias americanas o tabaco foi usado, até para notas de dólar, entre aspas, com lastro em tabaco 100%. Então tinha as reservas de tabaco que tinham lastro no próprio dinheiro, né? Tinha notas associadas a isso, né? Ainda existem, né? Pra quem quer colecionador. Cara, cabeça de gado já foi usado, Turgocita como moeda, enfim. Ossos em algumas sociedades, enfim. Todo tipo de coisa inimaginável já foi usada, até papel, né? Só que papel, na verdade, é usado não como commodity, né? É usado como forma legal tender de... Isso aqui é uma commodity fingida, tá? Porque papel não tem valor intrínseco. Sal já foi usado, enfim. Muitas coisas já foram usadas como commodity. Só que o ouro é muito mais interessante, porque ele é mais durável, ele não perece, né? A prata pode até, se você não armazenar direito, ela pode até tirar a sua aparência pode modificar, né? Se você não cuidar corretamente. Tem forma de restaurar, mas o ouro não. Então, você tem essa questão de uma moeda extremamente interessante do ponto de vista como reserva de valor, mas não é capital em si. Qual é o problema aqui, né? Quando você mistura com metais, tu basicamente reduz o valor das moedas em si. Você aumenta a oferta. Aqui é supply of money, a oferta de capital. Tu aumenta a oferta de capital. Isso gera o quê? Inflação, certo? Então vai ser aumentar a inflação em N produtos produzidos. Porque pensa, a moeda é tipo um índice. O ouro vai ser tipo um índice do preço de produtos. Quando você reduz ele em si, basicamente, tá reduzindo o poder de compra de toda a população. Só que você pode falar, mas por que ele vai fazer isso? Por que ele vai fazer isso daqui? Tem um ponto muito importante nisso, que é que, vou colocar em azul aqui. Isso aqui é muito importante que você guarde. Os primeiros emissores da moeda, Rothbard também cita isso no livro dele. Os primeiros emissores, os que primeiro emitem a moeda modificada, eles lucram com isso. E esse lucro se chama senhorinhagem. Então, Nicolas Oresme foi um dos primeiros que identificou isso, não necessariamente o primeiro. Rothbard cita ele nessa questão, e tem um livro específico que eu já falei no canal sobre essa questão. Por que ele lucra? Porque, cara, você transformou 1 bilhão em 2 bilhões. Quando ele vai gastar esse dinheiro modificado, ele consegue comprar mais coisas. Ele consegue comprar exércitos, consegue comprar mais barcos, etc. Isso se chama minting. Então, vou colocar aqui, minting. É você... Aqui não é impressão de dinheiro, tá? É diferente. Isso aqui é você misturar metais com outros metais. Metais de mais valor com menos valor. Só que tem uma coisa, tem os segundos emissores. O certo é colocar segundos emissores porque é mais simples de entender. O segundo emissor, ou emissores, são os amigos do rei. Então, por exemplo, numa economia mercantilista, o que o Rothbard chama de capitalista de meia boca, né? É o cara, aquele capitalista amigo do Estado que ele tem monopólios ou, ou como se diz, vantagens quando se diz pelo Estado, né? Então, é um capitalista meia boca, que ele não fez as coisas sozinho, ele fez porque ele tem a ajuda do Estado.
Então os mercantilistas, eles vão lucrar também com... Perdão, os mercantilistas não. Aqueles que são ajudados pelo Estado de certa forma, eles lucram também com senhoriagem. Por que que eles lucram? Porque que eles são os primeiros participantes. Porque, por exemplo, vamos supor que o seu rei precisa de construir barcos. E você tem as empresas maiores ali na construção naval, na época, que era extremamente importante. Então, eles vão ganhar com isso, grana. Porque a inflação não aconteceu. A inflação não acontece, tipo, quando você mistura a moeda em si. Ela acontece quando vai para circulação na economia. Então, esse dinheiro depois ele vai circular na economia. Porque pensa, quando você, por exemplo, quando essas pessoas, as empresas, né, associadas a eles, gastam esse dinheiro que foi produzido dessa forma, a moeda começa a circular na economia. Como funciona a circulação de dinheiro na economia? Por exemplo, tu ganha seu salário, tu paga aluguel, o aluguel vai pra quem? Para o dono da casa, né? Tu compra comida, vai para o mercado, tu arruma o carro, vai pro mecânico, tu compra o notebook da China, vai pra China e também impostos pro governo. Tu entende como funciona? Você fazer transações pessoalmente já é circulação de capital. E esse, por exemplo, o dinheiro que vai pro pão da padaria que você compra, o agregado daquilo vai ser para pagar juros de empréstimo, vai ser para pagar dívida, aluguel, para pagar funcionários. Esses funcionários vão comprar mais coisas, vão pagar aluguel da própria casa, vão pagar uma juros de dívida. E esse juros de dívida vai para uma empresa que também tem que pagar dívida e assim sucessivamente circulando no capital. Quando a moeda com o minting vai circulando no capital, eventualmente ela perde o seu valor. Naturalmente, é algo orgânico. Pra quem quiser tirar um print. Então, é algo orgânico. Então, isso vai gerar inflação. E isso não é uma coisa opinião. Quem pode falar, não, isso aqui é uma opinião da versão austríaca de economia. Não, não, isso é uma lei. Isso é óbvio. Isso pode ser percebido ao longo da história e pode ser visto hoje em dia, de certa forma, na moeda fiat, mas aí é outro esquema. Mas o grande ponto é que isso daqui é algo que é assim, acabou. Tipo, não é uma questão de opinião, é uma questão de obviedade. Ah, mas não, mas essa daí é só teoria. Primeiro, não é minha, porque essa questão já é antiga, né? Séculos antes de nós nascermos, isso daí já foi avaliado. E é uma questão óbvia, porque realmente, por exemplo, você pega Diocleciano, ele fez isso daí, ele fez mitim. O imperador, né, romano. Perseguiu muitos cristãos, por sinal. Deve ter a paga dele no futuro, né? Mas ele fez mint, eventualmente, e aumentou os preços das coisas, fez minimização de preços. Todas essas coisas podem ser vistas ao longo da história como coisas que não funcionam. Então você nem precisa ver pro presente somente para entender relações econômicas. Você precisa ver para a história, porque você consegue ver ao longo da história o que acontece quando certas coisas ocorrem. Relações de causa e efeito. É isso que a gente chama de praxeologia. Então essa relação é praxeológica. Não é uma questão de opinião, é impessoal. Praxeologia. Então esse é o ponto. Só que aí, tu tem um negócio mais tryhard. Então eu vou apagar agora aqui. E a gente vai pro mundo moderno, né? Porque a gente não pode ficar só em reis e mercantilistas, né? Porque a gente tá num mundo já diferente, né? Muito mais moderno. E a gente tem que acompanhar as tendências modernas, né? Então hoje em dia a gente tem outra coisa, que é a moeda fiat. Então, moeda fiat. Então aqui tem meus dólares, por exemplo, meus reais. Então a moeda fiat, ela é, como vocês sabem, papel, certo? Só que agora você pode perceber, por que as pessoas colocam valor no papel? O que mudou na sociedade? Que a sociedade ela agora vê papel como dinheiro. Porque, historicamente, a gente viu que tudo que era moeda eram coisas com valor. Milho tem valor de mercado, é uma commodity. Sal tem valor de mercado, você pode vender. Extremamente importante, até inelástico, de certa forma. Como que você vive sem sal pra fazer comida? Não tem como. Então, vai comer comida sem sal toda a vida? Então, só que o papel não tem valor. E não é um metal precioso. Então, como o papel ele pode funcionar como um índice de valor? Porque não tem valor.
Ele tem um valor, mas é marginalmente ínfimo, né, em relação a outros commodities. Só que por que o papel é usado como moeda? Você pode dizer, isso não é ilógico, se a gente for pensar. Por que que nunca não funciona na França, por exemplo? Tem um livro sobre inflação que fala sobre a moeda Fiat na França. Falhou. Falhou na França. Falhou nas colônias americanas. Nas colônias que tentaram usar a moeda Fiat. Com outras nações usando ouro e prata ainda. Por que que todo mundo falhou em moeda Fiat? Falhou na China também. Por que que todo mundo falhou na China? Perdão, falhou na moeda Fiat. Por sinal, a China, que eu já falei anteriormente, várias vezes foi contra a emissão de moeda por pessoas, né, comuns, né? Por que que isso nunca funcionou? Porque você não tinha o sistema atual que você tem, o sistema bancário, que tem meio que o sistema ele é tão conjunto que um ajuda o outro nesse sentido. Porque, por exemplo, se todo mundo usasse padrão ouro e um banco só usasse moeda Fiat, ele falharia. Então, a moeda Fiat, ela tem uma relação que ela num sistema internacional monetário, que todos são moeda Fiat, você tem como continuar isso na questão bancária atual, que a gente pode explicar posteriormente. Mas isso daqui não é normal, e a razão da moeda Fiat ocorrer em 1971, pelo Nixon, presidente Nixon, que em 1973 teve o dólar virou uma moeda internacional, lastro em ouro, começaram a colocar reservas fracionárias, né? Então o dólar ele não tinha uma paridade com o dólar realmente real, um ponto de vista gold standard real. E então é um padrão ouro meia boca, eventualmente, que foi piorando. No fim, o Nixon acabou com isso. Todo mundo foi pra moeda Fiat. Mas não foi porque é melhor. Se alguém dizer que foi porque foi melhor, essa pessoa está mentindo. Tu pode dizer, do ponto de vista keynesiano, se você for, né? As razões do porquê é melhor e tal, mas essa a razão porque ocorreu essa transição não foi porque foi melhor. Porque foi porque Nixon acabou com o padrão ouro porque não tinha como. Os Estados Unidos não tinha como mais bancar o padrão ouro. Ponto. Por várias razões, que não faz sentido discutir aqui. Só que você pode pensar, na moeda Fiat tem senhoriagem? E o interessante é que tem sim. Então, você tem o governo como primeiro emissor. Então, aqui vai ser diferente. O governo é o primeiro emissor. Ainda o governo também, é que nem o rei. Como ele é o primeiro emissor, ele emite moeda. Só ele pode emitir moeda. Bancos não podem emitir moedas próprias. Por quê? Porque o governo não deixa. Mas por que o governo não deixa? Porque ele acha que é errado, que é ilegal e imoral. Mas por que ele acha que é ilegal e imoral? Porque ele não consegue controlar a moeda. Primeiro ponto. Só ele pode emitir. Então ele é o único emissor. Esse é o primeiro ponto. Só ele pode emitir. Segundo ponto. Ele pode emitir quanto quiser, porque é papel, não é ouro. Ouro você não consegue criar ex nihilo ouro. Isso daqui tu consegue. Tu consegue criar ex nihilo. Do nada você consegue criar capital, aumentar a oferta de dinheiro do nada. Só se emitir mais moedas. Mais fiat. Como na inflação da Alemanha, dos marcos na Alemanha, pós Primeira Guerra, para pagar a dívida lá do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é assim, a Inglaterra e França e outros países falaram, a gente te culpa pela Primeira Guerra Mundial, você vai pagar para nós, para a gente reconstruir nossa nação. E aí eles imprimiram um monte de marco e criou inflação, o preço do pão foi um preço de um PlayStation 5 da vida. Entre aspas, né? Só um exemplo. Imagina você vai comprar na padaria um pão, tem o preço de um jogo do Super Nintendo. Mario Galaxy, né? Enfim, é mais ou menos isso. Então, o governo primeiro emissor, ele pode controlar a oferta de capital, perdão, a oferta de dinheiro. Capital, vamos usar capital como um dinheiro atualmente. Só que os bancos são os segundos emissores. Como assim? Eles não emitem moedas. Sim, como eu falei, eles não emitem moedas. Mas eles são os primeiros a participar, mais do que todo mundo, dessa primeira emissão. Porque é eles que contêm o dinheiro da população, das empresas e a relação de empréstimos, tanto internacionais, de inflow de capital para o Brasil, ou de flow de capital com compras também internacionais. Então, o banco são os segundos emissores. E eles provêm o quê? Crédito para as empresas. Então, eles são emissores de crédito também.
Então, eles emitem crédito para empresas. E isso vai para os terceiros emissores, que é eu vou colocar aqui, que eu vou chamar de leverage. Leverage é um termo muito simples. Por exemplo, é o que Obi-Wan teve em relação a o Anakin, quando o Anakin ele tava. Ele saltou pra dar o golpe no Obi-Wan. Quem tinha o leverage é o próprio Obi-Wan, porque ele tava num terreno em que era quase impossível de o Anakin conseguir acertar um golpe dele com vantagem, né? Vantagem é isso, você tem uma vantagem de alguma forma em relação a uma transação ou alguma ação. Eu usei um exemplo simples, mas basicamente não pense só no ponto de vista econômico. Leverage significa vantagem, de certa forma. Nesse sentido, uma vantagem de crédito para alguns mercados, como o mercado de private equity, que são empresas, eu vou citar o LBO só, que, por exemplo, no LBO, que é basicamente um leverage buyout, é uma empresa que compra outras empresas com dinheiro de crédito. Então ele tem muito acesso a capital, de reservas, e a crédito. Ele pega crédito de quem? Não é da Chapeuzinho Vermelho, de banco, certo? Só que pensa, se os bancos conseguirem mais grana, ex nihilo, quando eu digo ex nihilo, esse daqui é um termo do Jesus Huerta de Soto, nesse contexto, então ele tem mais dinheiro para comprar mais empresas. Então eles são os terceiros emissores por obviedade. Eles são os terceiros emissores. Porque o leverage dos bancos, por conta do dinheiro do Fiat, você criar dinheiro do nada, reservas fracionárias, maturity mismatching, etc., técnicas bancárias, de aumentar a sua oferta de capital de forma exógena, né? Não através de produção em serviço, mas através de técnicas bancárias. Tu faz uma técnica bancária, tu aumenta, por exemplo, a taxa as suas reservas fracionárias de 20 para 10%, tu tá aumentando a oferta de capital que você tem. Tu pode gastar mais. E tu lucra com isso. Ele lucra com isso, o banco, o governo lucra com isso, porque ele pode pegar dinheiro do próprio banco, e o próprio setor de private equity. Além do setor de private equity, você tem os hedge funds também, que são fundos de investimento. Nada contra esses sistemas, tá? Private equity, hedge funds são extremamente importantes para a economia e até do ponto de vista capitalista, né? Tô dizendo que eles são os terceiros emissores. Eles se beneficiam do dinheiro da moeda fiat existir. Aí você pode falar, não, mas isso permite mais avanços econômicos. Não, calma aí. A gente não chegou no final aqui. O final vai ser a mesma coisa que a gente viu com o rei. Então o que importa é o final. Não viu o final ainda. Então aqui você... Fundos de investimentos. Estão tudo na mesma merda. Você tem fundos de seguros, que também estão nessa... O fundo de seguro, porque a gente fala fundo? Porque o seguro é basicamente uma pool de capital que todo mundo coloca ali para eventos que podem ou não acontecer. Por exemplo, carro foi roubado, casa pegar fogo, terremoto. Então, o seguro ele tem muita grana, muito inflow de capital. Ele tem que reinvestir esse capital para não ter inflação anual, né? E aí ele precisa ser tipo um fundo de investimentos também. Então, o fundo de seguros, ele também faz investimentos. Assim como fundos de previdência, tem fundos previdenciários também aqui. Fundos previdenciários. Porque o fundo previdenciário também tem que investir. O fundo previdenciário é o fundo que paga a aposentadoria das pessoas. Tem privados também, mas enfim. Todos esses daqui se beneficiam disso daqui. Ou, de outra forma, disso daqui. Se você tem uma moeda com lastro em ouro, você também tem inflação, tá? Tem um livro do... não sei, não lembro se eu vou lembrar. Do Fisher. Tem até um 100% money dele, muito interessante. Mas tem um livro do Fisher que ele trata sobre como no padrão ouro também tinha, ali no 1900 para 1920, 30, inflação. Isso é normal. Qual que é a técnica para controlar a inflação no padrão ouro? Controle da emissão. Tem duas formas de controlar a emissão, da técnica do Hayek. O governo controlar a emissão, então emitir menos, para controlar a inflação. Essa é a técnica que é mais fácil de utilizar porque o governo já está ali, ele já é emissor, só para admitir. Então, ele emite menos prata. Essa técnica foi usada, por exemplo, na Suécia, se não me engano. Ele cita na Suécia como funcionando no século passado, no século passado.
Então, a técnica do Hayek de quando dá inflação em commodity. Porém, essa técnica é um band-aid. O melhor de tudo é outra técnica que eu já vou falar, mas antes disso, depois aqui o que acontece? A gente tem o primeiro emissor, segundo emissor, terceiro emissor. O que acontece depois disso daqui? Ah, essa é a parte que importa, né? Inflação. Por quê? Porque tudo isso daqui que a gente viu gera uma oferta maior de dinheiro. Dinheiro que nem vinho, né? Tá adicionando água no vinho. E isso gera inflação crônica. O que é inflação crônica? Não é um termo que eu inventei, tá? Vários autores usam. A inflação crônica é basicamente a inflação que não sai, ela só cresce anualmente e com isso o poder de compra das pessoas abaixa. Por isso que às vezes os salários não batem com o poder de compra que a gente tem. Então, às vezes você ganha, tipo, se o seu salário não ajusta a inflação anual, tu basicamente vai ter poder de compra menor todo ano. Por isso que os salários têm que aumentar normalmente em empresas, né? Então, tu entende isso? No fim vai gerar a mesma coisa que mint, a moeda fiat. Só que agora de uma forma muito mais exponencial, porque você tem bancos fazendo empréstimos para outros bancos, criando o Jesus Huerta de Soto que fala sobre isso, né? Sobre como eles criam basicamente um sistema enorme de expansão de crédito ex nihilo, que é basicamente técnicas bancárias para aumentar a oferta de capital de forma exógena. Então esse aumento ele não é endógeno, ele é exógeno. Então ele é exógeno. Que o aumento exógeno ele não é através de produção de serviços, é através de técnicas bancárias. Isso cria problemas, isso cria crises econômicas. Na crise de 2008, por exemplo. Então, vou colocar aqui. Na crise de 2008, ó, uma coisa importante. Ninguém consegue entender a economia moderna sem entender a crise de 2008. Se você não entende a crise de 2008, se você não sabe com detalhes ela, tu não vai entender a economia moderna. Esquece, não vai entender sistemas financeiros, tu não vai... Qualquer livro escrito antes da crise de 2008, ele está desatualizado. Tu tem que ler a crise de 2008. Tanto, por exemplo, eu lembro do livro do Bogle, sobre fundo de índice. Tem a versão antes de 2008 e depois de 2008. A versão depois de 2008 é muito melhor. Porque você vê coisas que eles não pensavam antes da crise. Então nos ajudou muito a entender como dar merda na economia. Todos esses daqui caíram, menos fundo de índice. Mas todos eles aqui caíram. O fundo de índice, eu digo, caiu menos, né? Todos aqui caíram quando ocorreu a crise de 2008. Por quê? Porque todos dependem do leverage criado pelos bancos em crédito de dinheiro de moeda fiat. Então, a moeda fiat permite você, e todas as questões de expansão de crédito, como reservas acionárias, battle de mismatch, etc. Todas as formas de você criar empréstimos, técnicas bancárias para aumentar a sua oferta de capital de forma do nada, criam um ambiente inflacionário. E isso altera o seu poder de compra, o poder de compra de todo mundo. Eles lucram com isso, senhorinhagem. Então, todos aqui lucram, o governo, os bancos e os setores aqui de private equity, hedge funds, fundos de investimento, fundos de índice não, desculpa, é fundos de investimentos aqui, tá? Eu falei fundos de índice, não. É outra coisa. Mas o grande ponto é que eles lucram com a penalização da própria população, porque a população tem poder de compra. Pode falar, mas eles mesmos perdem poder de compra, mas eles perdem poder de compra ganhando muito acima da inflação. Então você acha que esses caras eles estão com pouca grana, cara? Os caras estão nadando em dinheiro, cara. Cagando dinheiro. Então qual que é o ponto? A moeda fiat, ela baixa o poder de compra da população no geral, ao longo do tempo. E por que ela continua rodando? Porque ela dá lucro pra todo mundo aqui. E são todos aqueles que estão no poder, do ponto de vista privado e público. Mas principalmente do público, né? Na minha opinião, a moeda fiat e reservas fracionárias deveriam ser proibidas na Constituição até. Então, é ilegal, é imoral do ponto de vista legal. É o que Jesus Huerta de Soto disse, por exemplo. O Huerta de Soto. Ele diz essa questão no livro dele sobre ciclos econômicos bancários. Então, mas pode dizer, não, isso daí é questão de opinião. Não é questão de opinião, é algo simples, cara, é óbvio. Isso gera inflação. Inflação muito maior do que no padrão ouro. O padrão ouro e prata tem inflação, mas se você tem um sistema sem expansão de crédito, que não permite expansão de crédito, criado pelo próprio governo e bancos, tu, no geral, tipo, sem reserva estacionária, etc.,
com menos gastos dos governos e tal, tu consegue ter um sistema muito menos inflacionário e muito mais resistível à crise. Então, mesmo quando acontece a crise, tu segura muito mais. Imagina se o governo dos Estados Unidos não tivesse dinheiro para bancar a crise. Os bilhões lá, centenas de bilhões de dólares gastos para os bancos não falharem. Ia ser um colapso da economia global, cara. Principalmente da Europa. A Europa sofreu muito com aquilo. Então, eventualmente vai ter colapso, tá? Eu não quero que tenha colapso, né? Mas o que parece é que a moeda fiat um dia vai colapsar todo mundo. Ou grande parte do mundo. Quando não tem o buyout. Perdão. É isso, quando não tem o buyout. O bailout, né? Quando não tem o bailout, quando o governo não tem dinheiro pra pagar, como por exemplo, no Banco Mais, de liquidação. É, um monte de pessoa vai perder dinheiro nessa merda. É, e aí é culpa das fraudes ali. Eu nem sei muito da fraude que aconteceu ali, mas o grande ponto é que crises bancárias são um problema que é criado por esse monstro aqui que nunca funcionou ao longo da história e que não é dinheiro, na minha opinião. É uma falsificação de dinheiro. As pessoas não dão valor no papel, é um valor coercivo. Como que se resolve isso daqui? Emissão, emissão, porque tem que ser até a solução, né? Emissão privada de moedas. Isso já acontece porque ouro e prata já pode ser de forma privada usado para venda, né? Então tem emissores de moedas privados, de ouro e prata. Porém, eu não posso usar ouro e prata, mesmo que estiver lastro, porque você consegue fazer lastro em dinheiro digital, por exemplo, comprar coisa, tecnicamente. Então não é totalmente fora do ponto de vista moderno. Mas tu poderia ter bancos emitindo moeda privada, N bancos, e você teria N moedas privadas rolando na economia. Então N moedas privadas rolando na economia. Isso seria bom? Claro que sim, cara. Porque as pessoas escolherem como moeda usar. E a lei de Grisham não se aplica aqui, porque a lei de Grisham só acontece com a moeda legal tender. Se você tem uma moeda coerciva pelo governo, aí você, por exemplo, se eu coloco ouro e papel juntos numa economia, no mesmo país, o papel eventualmente vai ficar com maior valor que o ouro. É a lei de Grisham, dinheiro ruim, tiro bom. Porém, a lei de Grisham não se aplica num mercado sem controle estatal, legal tender. Então, por isso que criptomoedas funcionam de certa forma, né? Tu tem lastro no dólar com todas, lastro eu digo em índice, né? Todas tem um índice com base no dólar, né? Então 0,0 alguma coisa, 1,5, $100, $300, enfim, depende da criptomoeda. Então você tem como ter um lastro em alguma coisa, digo lastro de índice, tá? Não é lastro, é índice. E tu poderia usar várias moedas, só que com o mesmo índice. Então tu vai lá comprar um pão com diferentes moedas, só que tem o mesmo índice. Por exemplo, tu vai comprar com Bitcoin, Solana, Ethereum, pão. São moedas diferentes, só que é o mesmo índice que é em reais. No caso, dólares, né? Mas no fim é reais. Então, tu pode ter moedas privadas. Eu não tô falando que a moeda privada tem que ser cripto, tá? Moeda privada com lastro em commodity, na minha opinião. E alguém poderia emitir papel também, se quisesse. O problema é dele, enfim. Então, a emissão privada é melhor porque você não tem todo esse sistema que gera inflação. Perdão, é melhor que não seja na moeda privada nesse sentido criado moeda fiat, porque senão ia criar problemas. Só com lastro em commodities e coisas com valor para as pessoas, né? Então, por que emissão privada nunca foi usada, assim, sempre foi proibida normalmente na história? Porque isso tira o poder do governo sobre a, a moeda. Eu não tô nem falando contra o governo, tô falando contra pessoas do governo que não querem largar a mão de controle da moeda. Então, na minha opinião, um rei justo, ele permitiria emissão privada. Se ele quer o benefício do povo, ele permitiria a emissão privada. Então a questão é, se alguém tem bons interesses para o povo, eu creio que esse é o melhor caminho. Se ele quer o controle da economia de uma forma maior, por querer senhoriagem, né? Porque isso aqui é lucro para certos agentes. E ferrando todo mundo na prática, né? Mas o grande ponto é que isso é um problema, né? Um problema legal. Um problema que, na minha opinião, não é uma questão de opinião.
Perdão, acho que essa não faz sentido, né? Não é uma questão de opinião, é uma questão de obviedade, né? Tipo, ou você aceita isso ou você nega, mas no fim é uma questão óbvia tudo isso, né? Então era isso. Isso é Senhor Age. Até o próximo episódio.